Olá pessoal, nós estamos de volta aí, com a segunda parte do nosso aulão sobre o impeachment, E nós agora vamos discutir uma outra questão, que é a votação no Senado. Lembrando, que nós tivemos aí a formação de uma comissão especial no Senado. Essa comissão, tendo lá como relator o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. E lá foi aprovado o relatório pela continuidade do processo de impeachment. Nós sabemos que o relatório, então, foi votado pelo plenário do Senado Federal, que por maioria simples, conforme prevê a legislação brasileira, metade mais um, determinou, então, o afastamento da presidente Dilma Rousseff por até 180 dias e assume Michel Temer. No momento atual, Michel Temer assume a presidência em exercício e a presidência, então, deverá ser julgada pelo plenário do Senado, aí sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, quando então 2/3 dos senadores terão que votar pelo afastamento definitivo da presidente. Se isso ocorrer, a presidente recebe o impeachment, perde os seus direitos políticos durante 8 anos e Michel Temer assume a presidência de maneira efetiva para um mandato aí, finalizando esse nosso ano de 2016, 2017, 2018. Por um outro lado, se o Senado, por 2/3 dos seus senadores, não aprovar o impedimento, a presidente então volta para o cargo e o Michel Temer volta para vice. Lembrando que ambos ainda deverão ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque existe uma denúncia na Operação Lava Jato, de que a campanha de ambos seria beneficiada pelo esquema da Operação da Lava Jato. Portanto, por doação, abre aspas, em caixa 1 pelas empreiteiras, mas cuja origem do recurso era ilícita e sabida pelos partidos dessa ilicitude, montada no esquema da Lava Jato. Ok? Então, qual é a situação atual, Nós temos aí 81 senadores, Nós sabemos que nós precisaríamos de 41 votos para aceitar a denúncia do afastamento, isso ocorreu, A presidente está afastada por 180 dias, nós sabemos agora que a comissão abrirá prazo, de novo, para a acusação e para a defesa, que vão formular, as suas defesas e a sua acusação junto a uma comissão parlamentar de senadores. Esses senadores, então, irão aprovar ou não o relatório, um novo relatório, que então irá para o plenário do Supremo. No plenário do Supremo, votação presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Se 2/3, ou seja, 54 votos, for favorável ao impedimento da presidente Dilma Rousseff, ela então será cassada, e assume de maneira efetiva Michel Temer. No momento atual, pessoal, nós estamos vivendo aí, o início do governo Temer. O governo Temer, que ao que parece até agora, é baseada lá, num estudo, que foi publicado na forma de relatório do PMDB, chamado Uma Ponte para o Futuro, onde prevê o controle da inflação, a redução do déficit público, a retomada do crescimento econômico e do emprego. E aí, no momento atual, nós temos lá o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrando que ele fora presidente do Banco Central durante os 2 mandatos do presidente Lula. E Henrique Meirelles vem agora para o governo, montando uma equipe, com o Pedro Parente, que foi ministro, do governo Fernando Henrique Cardoso na presidência da Petrobras. Por um outro lado, lá o Ilan Goldfarb como presidente do Banco Central. Montou lá toda uma estrutura para enfrentar o maior problema que o Brasil vive no momento atual, que é a questão macroeconômica. Então parece que o governo Temer, nesse primeiro momento, resolveu combater o déficit público, que esse ano deverá chegar a 170 bilhões de reais. E para isso,
o governo Temer já anunciou algumas medidas. Algumas delas dependem de aprovação do parlamento, onde agora o governo Temer tem a maioria. Porque lembrando, né, o governo Temer é do PMDB, que tem a maior bancada no Senado e na Câmara, que montou uma composição com o PSDB, do senador Aécio Neves, que indicou 3 ministros para o governo Temer. Tem ministros também lá, né, do PSD, do Gilberto Kassab, que fazia parte da base aliada de Dilma e que debandou, do Partido Progressista, acusado na Operação Lava Jato, que fazia parte, né, da base de apoio de Dilma, que debandou para o PMDB de Temer, né, também do PRB, que também era da base de Dilma e também debandou para o Temer, e do Partido da República, o PR, que também era da base de Dilma e também agora debandou para a base de Temer. E é por isso que eu digo, né, para você, que na verdade o Brasil seguia por um presidencialismo, né, de coalizão, que em vez de programático é pragmático. É quem está no poder. Está no poder, né, tem uma série de partidos e de pessoas políticas que estarão em volta, né? Então as medidas anunciadas são basicamente, nesse momento, para tentar resolver o problema do déficit público. E aí você pergunta, professor, mas e a inflação? A inflação já vem mostrando tendência de queda. No ano passado a inflação foi algo próximo aí de 10,8%, a previsão para esse ano é de uma inflação de 7,5%, ainda é uma inflação muito alta, mas muito menor do que fora em 2015, e a previsão de inflação para o próximo ano é de 6%, menor ainda do que esse ano. Então a inflação não é o inimigo número 1 do governo Temer, porque ela mostra uma trajetória de queda. E por que a inflação está caindo, professor? Porque a demanda agregada desabou, né? Em 2014, crescimento de 0,1, praticamente zero. 2015, crescimento negativo de 3,8%, para 2016, previsão de queda, né, de 3,66%, resultado, né, como a demanda desabou, a demanda em queda, né, faz com que a oferta seja maior do que a demanda e o nível de preço caia. Então a principal preocupação do governo Temer hoje não é com a inflação, né? Não é também com o desemprego, né? A principal preocupação também não é com a retomada do crescimento econômico. A principal preocupação é o déficit público, né? E aí o governo agora, né, fez um pedido de autorização junto ao Congresso Nacional. E aí, galera, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a videoaula? Aliás, você quer assistir as nossas 187 videoaulas para o concurso da Universidade Federal da Fronteira do Sul? Então acesse lá concurso.com.br, nós temos um curso super competitivo para vocês por apenas 10 mensalidades de R$20. Espero você, um forte abraço.